Pois é, deixa eu só chamar o Bruno Musa. A gente começou esse giro com o Musa, mas o Musa tem um elemento que é importante que nós analisemos, porque assim, a autenticidade dos integrantes da direita, a pluralidade de posicionamentos, liberdade de opinião, enfim, são características elogiadas por muitos, né? Quando olham para os representantes da direita, tem muitos figuras bem diferentes, né? Não dá para falar que todos que integram a direita têm exatamente as mesmas características. Só que quando se observa a estratégia eleitoral, parece que isso acaba atrapalhando. É como se não falassem a mesma língua ou lavam roupa suja pela imprensa ou pela rede social. Que avaliação você gostaria de fazer dessa falta de unidade, principalmente em um momento crucial como esse momento pré-eleitoral? Veja, eu sou um dos que acredita que a direita no Brasil é algo embrionário ainda. E eu não estou falando só de políticos que defendem a direita. Quem genuinamente conhece os seus verdadeiros princípios, quem sentou para entender a literatura disso, pilares, valores, enfim, caminho a perseguir, planejamento. E eu acho que é um desafio, afinal de contas, nós acreditamos que antes do coletivo vem um indivíduo. Apenas várias ações individuais bem executadas conduzem ao coletivo de uma melhor maneira, e não ao contrário. Até porque os valores e os direitos individuais, eles são ali soberanos. Dito isso, me parece que a própria filosofia de uma parte da direita, daquilo que a gente acredita que leve muito maior, e a história mostra que leva os países a um sucesso maior, tem essa característica de unidade individual. E, consequentemente, isso gera uma dificuldade de você bolar uma estratégia com pessoas tão díspares em que muitos deles, repito, sequer conhecem os valores e fundamentos. Muitos porque se dizem religiosos já são colocados à direita, ou porque defendem determinados valores conservadores já se diz à direita, mas, sob o ponto de vista político e econômico, defendem tudo que a esquerda defende. Então, eu acho que no Brasil a direita está nascendo, ela ainda é muito embrionária e faz parte desse processo de amadurecimento. Claro que tem muita gente que é não apenas hipócrita, mas que não tem nenhum tipo de filosofia e vai surfando a onda conforme é mais conveniente para ele. Mas eu acho que essas pessoas, ao longo do tempo, elas vão simplesmente sendo jogadas para fora, não digo da política, mas da formação de ideias das pessoas, e conforme o amadurecimento vai acontecendo na base da sociedade, que é algo que demora, de novo, pessoas que não se atualizem e conheçam esse processo são simplesmente colocados para fora por um processo natural. Então veja que essas próprias ideias funcionam mais ou menos como o mercado funciona quando ele é deixado livre de maneira aberta, que é uma das partes, uma das teses da direita e das teses que eu sigo a minha vida. Então, eu acho que essa falta de unidade, Caniato, talvez seja inclusive ainda, por uma parte, pessoas aproveitadores, como eu falei, mas por outro lado ainda um início, um começo de um ciclo. Se pararmos para olhar, o Brasil veio a ter a redemocratização ali em 85, a Constituição de 88, nós estamos falando que é muito recente. Mesmo quando nós compararmos, voltarmos um tempo atrás ali, no momento em que o Brasil aboliu a escravatura, o mundo já estava passando desenvolvido por uma situação de revolução industrial, países muito mais avançados. Então o Brasil ele é um país muito novo e infelizmente a mentalidade aqui ela foi tomada por uma mentalidade de assalto, onde supostamente o Estado perdulário ele ajudaria o povo. E agora as pessoas começaram a aprender, antes tarde do que nunca, que isso não leva ao desenvolvimento, isso leva ao fracasso. E talvez a direita ela venha aprendendo isso, e eu acho que há amadurecimento. Estamos evoluindo, passos curtos, deveria ser muito maior. Grande parte das pessoas que lá estão não necessariamente têm conhecimento e querem adquirir esse conhecimento, mas a informação descentralizada vem entrando de fora para dentro e automaticamente vai evoluindo. Um exemplo muito claro disso, que eu acho que dá para trazer, que aconteceu na semana passada, foi que o presidente de Cuba, olha só que curiosidade, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fez um discurso público lá, microfone na mão, falando que eles chegaram à conclusão, textualmente ele falou isso, tá? Que eles chegaram à conclusão que tabelar preços leva à escassez, leva a um incentivo ao mercado ilegal e leva a preços mais altos e que, portanto, isso leva a um empobrecimento das pessoas. Miguel Díaz-Canel, o presidente da ilha, prisão,
sabe mais de economia do que grande parte da esquerda aqui. Então, eu acho que a direita está na hora de aprender.